Bom, eu vou começar. Eu acho que a gente já tem aí essa comunicação por áudio e vídeo. Então, boa tarde a todos. Eu acho que, como eu estou vendo aí a sala, eu acho que vocês podem levantar e dar um tchau aqui para ver se está tudo ok. Bacana, que beleza, um monte de gente aí já assistindo. E eu agradeço o convite do professor Luiz Roberto. Foi um contato que surgiu por e-mail e aí eu fui conhecer um pouco sobre o trabalho que vocês desenvolvem no TED. Espero que eu esteja falando certo, né? Do Núcleo de Tecnologia e Educação à Distância em Saúde da UFC. E eu aceitei porque eu gosto bastante de aproveitar esses espaços e nada melhor do que fazer uso para falar de tecnologias na educação. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, obrigada. E temos alguns contatos aqui na sala de bate-papo, pode interagir. E eu preparei um pouquinho aí, assim, de possibilidades e desafios para a gente discutir, né? Um pouquinho de slides, porque o conteúdo em si é grande, né? A gente poderia passar aqui uma tarde, uma semana, e são muitos os caminhos aí que podem ser percorridos para falar de tecnologias na educação. Mas então eu escolhi aqui alguns temas para a gente falar nessa tarde. Eu acredito que grande parte das pessoas que estão participando são professores. Eu também sou professora, trabalho no ensino superior desde 2001. E então, a ideia é contar um pouquinho dessa caminhada e de algumas coisas que eu tenho feito, né? O contato, ele surgiu a partir da organização que eu tenho feito do Senated, que é um seminário online sobre tecnologias na educação. Talvez alguns de vocês tenham participado, assistido algumas palestras. E a partir desses espaços e desses contatos, eu tenho descoberta por outros grupos, e eu acho isso muito bacana, essa conexão online com as pessoas, essas trocas, isso aí me motiva muito, e eu acho que é o que mais me fascina hoje, de possibilidades de tecnologias hoje pela internet, tá? Bom, então eu vou pedir ao Cleison, ou quem estiver aí no controle, que passe, por favor, o próximo slide. Eu tiro aqui, ter o acesso ao controle, eu acho. Deixa eu ver. Se vocês puderem passar o slide para mim, para o próximo, eu agradeço. Vou aguardar um pouquinho. Enquanto isso, eu estou vendo aqui a Andréia Soares, né, professora do curso de fisioterapia. Eu acredito que o núcleo ele envolve esses professores da área de saúde. Então, nós temos esse público aqui maior hoje na sala, né? Então, a proposta de organização dessa fala, eu acredito que a gente possa ficar em torno de 30 a 40 minutos, né, e interagindo com os outros, falar um pouquinho da minha caminhada, estou vendo aí como esse a mais no slide, depois podemos ajeitar, falar de alguns desafios, possibilidades e caminhos. Então, professores, nós temos aí essa missão de preparar as nossas aulas, ministrar os nossos conteúdos e formar os alunos para o mercado de trabalho, para atuarem de forma cidadã. E dentro desse caminho, a gente tem hoje essa sociedade altamente conectada e altamente tecnológica. E o que a gente vem enfrentando como desafios esses caminhos de como integrar e fazer uso das tecnologias que são tão presentes na nossa vida, como integrar isso à prática da sala de aula, onde a gente tem, além dos desafios dos conteúdos, a motivação dos alunos, os engajamentos, as distrações. Então, tudo isso daí é um terreno fértil para a gente colocar muitas dúvidas. Mas também a gente tem visto ter várias possibilidades. Então, vou falar um pouquinho disso daqui.
tentar acompanhar vocês aqui no chat. E no próximo slide, eu peço que passe, por favor. Eu achei importante comentar um pouco sobre a minha trajetória. Então, eu atuo nos cursos da área de tecnologia, então eu tenho uma formação de graduação e mestrado na área de computação. E em 2001, eu comecei a ministrar aulas de ensino superior, chegando assim, com muita vontade, mas sem nenhuma experiência de educação, de ensino. E foi tudo sendo construído na busca aí por compreender o que eu poderia fazer enquanto professora e como que eu poderia de uma forma que favorecesse a aprendizagem dos alunos. Então, foi aí que começou esse namoro aí com as tecnologias, porque eu via algumas possibilidades das tecnologias e como que elas poderiam auxiliar isso na educação, na hora de explicar um conceito, na hora de trazer os alunos para apresentar algum trabalho. Então, eu comecei a desenvolver trabalhos e projetos relacionados ao uso das tecnologias na educação e também enveredar para esse caminho da educação à distância. Eu atuo numa instituição de Minas Gerais, uma cidade pequena, Governador Valadares, não sei, a gente está aqui tem bastante quilômetros aqui que nos dividem até Fortaleza, no Ceará, mas talvez alguém já tenha tido a oportunidade de conhecer Valadares. E é uma cidade com habitantes e nós temos uma única universidade na cidade, que é a Universidade Vale do Rio Doce, que é uma instituição comunitária particular. Então, dentro dessa instituição, eu comecei a trabalhar com projetos de educação à distância, envolvendo desde a implantação dos 20% à distância na graduação, os cursos presenciais, ofertando cursos de extensão, trabalhando com formação de professores e agora, recentemente, coordenando esse núcleo de educação à distância, a gente recebeu o credenciamento para oferta de pós-graduação. Então, são muitos anos de trabalho, mas os resultados eles vão sendo colhidos aos poucos e a gente vê que ainda tem muito que se fazer. Então, durante esse processo, eu fui buscar formações em educação à distância e em design instrucional. A partir desses caminhos aí, eu sempre fui vendo e me sentindo, de certa forma, curiosa e inquieta em relação ao que pode ser feito. Então, eu, enquanto professora, eu tinha esse domínio um pouco da parte tecnológica, com uma facilidade um pouco maior, às vezes, que outros colegas, mas eu tinha essa dificuldade também de entender os princípios da educação, as concepções. Então, eu comecei a estudar e fui enveredando por esse caminho aí, onde a gente busca hoje integrar o uso da tecnologia nas práticas educativas. E o que eu tenho visto e vivido são inúmeras experiências de professores que também se sentiam inquietos e se arriscavam para levar alguma coisa de aula ou engajar outras pessoas, fazer um movimento para despertar essa questão do uso das tecnologias. Então, em 2013, eu comecei a fazer um doutorado em ciência da informação e é uma área que eu estou encantada, porque hoje a informação, a tecnologia, a educação, isso tem andado muito alinhado. E dentro desse mundo virtual, então, eu comecei a fazer algumas experiências de uso de blog, de sites. Então, se alguém puder passar o próximo slide para mim, por favor. Só para eu compartilhar isso. Onde eu coloco aí, então, que eu comecei, através de um blog, onde eu compartilhava esses estudos do doutorado, comecei a identificar quanto que a gente pode se comunicar com as tecnologias e descobrir
trabalhos que têm sido feitos por outros colegas e com isso a gente se sentir mais seguro e motivado para pensar numa nova prática na sala de aula. Então, foi, né, em 2013 e 2014 que eu comecei aí a trabalhar com um blog no WordPress, depois trabalhando com um outro assunto, né, que é a ideia dos cursos online, que é o Mais Cursos Online. E em 2014, através aí de um espírito de coragem, vamos dizer assim, eu conheci alguns modelos de eventos online e eu achei que era uma estratégia interessante, porque a gente, né, eu tenho essa prática de participar de eventos, quem está na educação, isso é bem comum, e essa logística de deslocamento sempre complicada para quem está no interior, no meu caso aqui em Governador Valadares, e sem contar a dificuldade também de depois conhecer dentro desses ambientes e ter algumas experiências concretas sobre o uso das tecnologias. Então, em 2014, eu realizei a primeira edição do Senated, que eu chamei aí de Seminário Nacional de Tecnologias na Educação, e fui surpreendida por um movimento que me deixou muito animada e empolgada, porque eu descobri centenas de pessoas, né? Então, em pouco tempo, eu reuni 7.000 pessoas inscritas num evento online para conhecer e discutir o que tinha sido feito de tecnologias na educação. E o que eu vi nesse movimento? Que lá de participantes, eles se sentiam realmente motivados para iniciarem uma nova etapa aí de arriscarem, de implementarem novas práticas, porque eles tinham ficado aí nesse processo de imersão durante essa semana do evento, onde eles assistiam através da internet palestras, interagiam em redes sociais e viam experiências de professores como nós, né, e como eles, que estavam aplicando tecnologias na sala de aula. Então, isso foi um movimento muito bacana. Isso me motivou a fazer a segunda edição do Senated de 2015. E esse ano a gente teve a terceira edição, né? A cada edição um número maior de inscritos. Né? Esses inscritos não necessariamente participam de todos, mas são pessoas que demonstram aí esse interesse e que interagem por e-mail, assistindo às apresentações, fazendo contato com os palestrantes. E isso tem sido muito bacana, porque eu vejo que quando a gente monta essa rede de contatos e enxerga ou conhece algumas outras experiências, a gente fica um pouquinho mais seguro, e eu gosto de dizer empoderado, para repensar a nossa prática na sala de aula. Então, de novo, vou pedir para passar para o próximo slide. Então, enquanto professora, né, hoje o que eu tenho buscado nesse movimento que eu tenho feito online, de participar de encontros, webinários, webconferências, pensando em ajudar as pessoas a se apropriarem das tecnologias nas suas e aprendizagem. Então, eu também tenho feito um movimento com alunos para mostrar para eles o quanto que as tecnologias podem favorecer e auxiliá-los na organização do estudo, do tempo, da agenda. Então, acho que a gente vive nesse contexto da tecnologia. Então, independente da gente dizer que queria ou não, nós passamos a usar bancos eletrônicos, aplicativos, smartphones, e tudo isso vem sendo inserido no nosso dia a dia. E o que a gente vê são as pessoas conectadas nas ruas, nos espaços das instituições de ensino, assistindo vídeo, comentando, gerando conteúdo, e algo que ainda eu vejo que precisado como fazer esse uso para aprender e para ensinar.
Então, eu acredito que todos que estejam aqui façam uso dos celulares, façam uso de mensagens, de redes sociais, e talvez não tenham feito uso disso ainda na sala de aula. Ou então já tem feito também, né? Eu tenho visto assim, que tem muitos professores que estão fazendo. Estou generalizando aqui, porque a gente vê essa dificuldade, e eu me coloco nela também, de em alguns momentos inserir essas práticas na sala de aula. Então, foi pensando nisso que eu organizei aqui essa fala para a gente falar um pouquinho dos desafios e das possibilidades. Eu acabei até invertendo e alterando um pouquinho o título da apresentação, mas eu acredito que o propósito seja o mesmo, né, da nossa conversa. Para falar um pouquinho de desafios, vou pedir que coloque para mim no próximo slide. Pode passar para o outro também. Eu gosto muito dessa charge, né? Eu a encontrei na internet, um pouco aí sem os devidos créditos, mas eu acho que hoje a gente tem esse desafio de romper com o modelo. Não é fácil, e enquanto professora que fica assim, né, sendo um entusiasta das tecnologias na educação, às vezes as pessoas acham que é fácil para eu, enquanto professora dentro de uma sala de aula, fazer uso o tempo todo da tecnologia. E não é bem assim, porque existe todo um modelo onde, quando a gente chega na sala, existe uma expectativa do aluno, esse modelo do aluno sentado esperando o professor falar, entregar o conteúdo, depois cobrar na prova. Isso é muito forte. Então, eles estão acostumados a irem para a internet, postar um comentário, buscar um vídeo, mas essa postura na sala de aula ainda é muito passiva. Então, quando a gente, às vezes, tem essa vontade de fazer alguma coisa diferente, pelos nossos alunos, que são os chamados aí nativos digitais, que tem todo esse domínio de tecnologias, muitas vezes, a gente é barrado por eles também. Então, eu vejo isso em alguns momentos, às vezes eu coloco propostas para os alunos para a gente desenvolver uma atividade um pouco diferenciada, e eles simplesmente falam assim, não, mas você não vai... E o conteúdo da prova? Por que a gente vai ter que fazer, então, isso daqui? Isso daqui então, assim, é difícil para eles também romperem com esse modelo, mas o que eu tenho visto, trabalhando por projetos, com objetivos de projetos de aprendizagem, aí eu tenho conseguido avançar um pouquinho mais com esse uso das tecnologias. Eu acho que é interessante aqui também, se alguém quiser acrescentar aqui no chat alguns desses desafios que às vezes vivem, e a gente sempre, às vezes, coloca esse desafio muito para o professor, né? O professor tem que romper o modelo, ele tem que inovar, fazer uso das tecnologias na sala de aula. Mas eu acho que é interessante também, e eu compartilho aqui com vocês, enquanto colegas de profissão, se esses desafios, né, se esses alunos também acontecem. Então, eu acho que vocês podem colocar aqui no bate-papo. E se o Luiz Roberto quiser também abrir o microfone, eu acho que a gente está aqui no bate-papo. Também é interessante ouvir os colegas e as experiências que têm vivido aí dentro da UFC. Ok? Então, eu coloco esse espaço e fica aí, qualquer coisa me chama e me interrompe, viu? Então, assim, dentro desses desafios, a gente tem um cenário que não é simples, e daí, então, o nosso empenho em discutir isso nessa tarde de hoje aqui, nesse momento, em outros espaços, quando a gente é convidado e chamado, porque a gente tem que buscar caminhos. E quando eu tecnologizo e começo a conhecer as experiências, as ferramentas,
eu fico vendo o quanto que dá para fazer práticas diferenciadas. E sempre quando eu estou falando do uso integrado da tecnologia na educação, a ideia é colocar que a tecnologia ela não vai ser colocada para deixar a aula, deixar o aluno feliz e a aula moderna. Né? A ideia da tecnologia integrada é ela favorecer a aprendizagem. Então, aquele aluno que talvez tivesse uma dificuldade de expor um conteúdo ou ter um processo mais lento para compreender um determinado assunto, como que ele pode fazer uso de uma tecnologia para diminuir essa dificuldade e aí favorecer a aprendizagem dele. Então, é dentro desse texto que a gente coloca as disciplinas e cada conteúdo ele é muito específico. Né? Então, enquanto professores, a gente tem o domínio do conteúdo específico. E o desafio é pensar qual tecnologia que eu posso usar para atingir ou alcançar esse objetivo de aprendizagem que eu quero dos meus alunos. Então, eu vou contar um pouquinho aqui dessas possibilidades, é o próximo slide aí que a gente já vai começar a falar. E algumas experiências que eu tenho vivido, vou falar de minhas, mas no Sinated a gente ouviu várias experiências também sobre o uso das tecnologias, mas duas coisas que eu tenho feito esse semestre nas minhas disciplinas enquanto professora. Se quiserem passar para o próximo slide, pode, por favor, tá? Eu ministro uma disciplina que é metodologia científica. E aí, então, a ideia, né, não é a primeira vez que eu oferto essa disciplina, é uma disciplina que normalmente tem vários cursos, então, provavelmente, dentro desses cursos da saúde, os alunos chegam a cursar também. E, então, dentro desse processo aí, do que eu queria que os alunos desenvolvessem na disciplina, então, nesse semestre, eu estou tendo um resultado aí bem interessante de uma turma que eu coloquei um desafio, então eles tinham que produzir um artigo final para a disciplina. Então, foi colocado um tema e a gente está organizando, finalizando um e-book. Então, o e-book, né, é um termo assim que parece tão novo às vezes, pode levar o aluno a ter essa motivação para organizar o conteúdo digitalmente. A gente tem feito isso de forma colaborativa e esses alunos, eles estão praticando o que eu espero deles dentro da disciplina metodologia científica. Então, eles pensaram no objetivo, escolheram um método, se organizaram em grupos. Cada grupo tem um capítulo dentro do e-book. Esses capítulos, eles tratam dentro de um assunto maior que a gente vem desenvolvendo. E com isso, então, a gente tem gerado um sentido um pouquinho maior aí. E esse e-book vai ser publicado numa homepage, então as pessoas vão fazer download. Esse conteúdo pode ser lido no celular, nos tablets. Então, esse é um exemplo de uma coisa assim, né, que talvez muitos professores já façam. É bastante comum dentro de uma disciplina a gente que os alunos façam um trabalho final. E então a gente vai pensando em como organizar isso com as tecnologias. Então, nós temos ferramentas colaborativas que favorecem a escrita colaborativa, temos ferramentas que favorecem compartilhar as informações e temos ferramentas que favorecem esse compartilhar publicamente. E as instituições de ensino, elas têm interesse e podem fazer o quê? Gerar uma publicação, né, talvez com um tempo maior aí, a partir desse primeiro esboço de e-book que for feito, gerar uma produção para fazer uma publicação mesmo da instituição, organizada por um professor da disciplina. Então, esse é um exemplo de algo que, às vezes, a gente já faz, independente de tecnologias,
mas que a gente pode ir inserindo bastante essa prática da colaboração, da cooperação, do compartilhar esses documentos, e isso gera um propósito de aprendizagem aí. Então, esse é uma das possibilidades que eu estou compartilhando aqui, porque essa eu tenho vivido realmente esse semestre. E a outra é fazer uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Então, eu gosto muito de trabalhar com o Moodle. Temos na instituição esse ambiente virtual de aprendizagem que é usado hoje em dia na graduação presencial. Só que eu comecei a observar que a interface do Moodle, a forma como o aluno entrava, isso nem sempre favorecia a minha comunicação com eles. Então, eu comecei com os alunos a plataforma Edmodo. Não sei se alguns aqui já viram ou conhecem, que é uma plataforma, é um ambiente virtual de aprendizagem e ela tem uma interface que eu considero assim mais atualizada para o público jovem. Ela lembra uma rede social, lembra o Facebook. E com essa ferramenta eu tenho mantido uma comunicação mais constante com os meus alunos, além do espaço presencial. Então, isso tem favorecido. De imediato, alguns alunos, eles não entram, né? Eles ficam, às vezes, fazendo, né? Será que eu precisar mesmo de entrar? E aí eu coloco uma atividade lá e peço que os alunos realizem. Então, eu consigo fazer testes, consigo fazer enquete, compartilhar links. Então, eu tenho conseguido fazer uma plataforma gratuita e que no ensino superior tem dado esse resultado aí que eu estou acompanhando agora durante esse semestre. Então, fica aí essas duas indicações de possibilidades aí que podem ser buscadas nos espaços de atuações da docência no ensino superior. No próximo slide, eu preparei aí, dentro dessas possibilidades, algumas dicas, né? Então, as ferramentas do Google, eu acho que hoje elas oferecem muitas possibilidades para professores e para alunos. Então, nós temos aí, desde falar em produtividade, quanto falar também de auxiliar mesmo a organização da informação para favorecimento dos alunos. Então, a gente tem possibilidade do Google Hangout, Google Drive, YouTube, Google Sites, Webcast, né? Uma metodologia aí que pode ser também explorada pelos professores. E como aqui a gente não tem essa interação assim tão em tempo real aqui, eu estou colocando algumas coisas que talvez seja novidade para alguns, mas que talvez vocês estejam muito mais avançados e já utilizando há mais tempo, né? Mas eu quis colocar aqui essas dicas e sinta-se à vontade aí para manifestar, ok? E uma segunda ferramenta que eu acho também bastante interessante, quem puder aí passar o próximo slide, é a ferramenta do... Opa, foi para o último. Isso, é a quiz. Isso, é o YouTube Catcher. Bom, eu gosto bastante de fazer uso dessa ferramenta e com ele eu comecei a criar as primeiras videoaulas. E o que eu percebo dos professores? Eles querem, né, até acham interessante, alguns têm mais um pouquinho essa vontade de criar videoaulas, mas eles têm aquele receio, eu não quero aparecer, eu não quero colocar a minha imagem, eu daria uma aula para 1000 pessoas, mas eu não quero fazer um vídeo para 5 pessoas, né, para uma turma de 30, por exemplo. Então, o que o YouTube Catcher permite? A gente consegue fazer captura de tela com ele, né? Ele é um recurso aí alternativo à ferramenta Camtasia, né? Que oferece mais recursos para edição. Mas eu já incentivei muitos professores a criarem videoaulas com a captura de tela de PowerPoint
E com isso, eles têm ensinado os seus alunos e compartilhado esses materiais para que os alunos possam rever um conteúdo, tirar dúvida. Então, o EitubeCat, ele é uma ferramenta gratuita. Tem esse site oficial, que eu estou compartilhando aqui o link, e ele favorece, eu posso fazer download de vídeos, captura de tela, conversão de arquivos, mas o que eu tenho achado assim bem interessante dele é essa facilidade de gravar apresentações com recursos, sem ter que desembolsar um recurso de licença de software. E ainda ele tem uma interface que é bem intuitiva. Tem alguns tutoriais. Se alguém tiver interesse, eu posso mandar. Eu compartilhei isso no SlideShare. Então, eu mostrei lá passo a passo como que baixa, instala. E eu tenho visto que tem gerado um resultado interessante, principalmente para quem quer começar a organizar conteúdo. E eu penso assim, mas por que eu vou criar uma videoaula de um conteúdo meu e eu não tenho um estúdio? E como que eu vou compartilhar isso? Tem momentos que você vê uma dificuldade na turma presencial. Às vezes é uma dificuldade de entender um conteúdo, no caso das disciplinas de exatas, às vezes é um cálculo. E, então, o que você pode fazer? Cria esse conteúdo em vídeo. A ideia é que o professor faça isso na sua própria casa, com o recurso tecnológico que tem, pode ser um notebook e um microfone. Então, ele faz isso e manda específico para aquela. Então, de forma alguma, né, então, mas e os estúdios, e os ambientes, os espaços de uma edição profissional de vídeo, como que fica? Então, eu acho que assim, tem os espaços de edições profissionais, com todos os recursos, equipe multidisciplinar aí, para fazer vídeos oficiais, mas em alguns momentos eu vejo que os professores eles têm essa necessidade, diante de uma dúvida específica de um aluno, de compartilhar um conteúdo e com isso o aluno pode ver, rever, dar pause, rever em câmera lenta, rever acelerado. Então, isso tem ajudado muito alguns alunos nesse processo de aprendizagem. E sem contar também que replica para o professor, né? Então, ao invés dele explicar talvez aquele conteúdo várias vezes, essa videoaula caseira, ela favorece para o professor resolver momentânea da turma. E sempre possibilidades de compartilhar de diferentes formas, né? Isso não precisa estar público no YouTube, por exemplo, né? Que é o maior exemplo que a gente tem aí de publicação. Mas pode estar, às vezes, numa rede social interna, pode mandar por e-mail, pode mandar pelo próprio WhatsApp. Então, são possibilidades que a gente tem que começar a encarar enquanto professores para fazer uso dessas tecnologias. Porque o que eu vejo assim, tem hora que a gente fica tão preso na questão de estar perfeito, no perfeccionismo, que a gente não consegue criar. Né? Então, a gente diz assim, como eu vou gravar um vídeo se eu tenho esse vício de linguagem, isso vai ficar registrado. Então, é um processo diferente que a gente tem que buscar. Eu tenho muitos vícios de linguagem, e quando eu comecei a gravar vídeos, isso me encantou. E eu comecei, a princípio, gravando áudios para alunos, para explicar determinadas partes, para dar uma orientação específica de trabalho. E quando eu me ouvia, eu ficava encabulada, porque era era uma forma bem espontânea de falar. Mas depois eu fui vendo que quando eu estou na sala de aula, eu também sou espontânea, também falo, tenho os meus vícios de linguagem. E quando isso chega para o meu aluno, o objetivo dele é ter um auxílio ali no momento de estudo. Então, eu acabei vencendo esses limites pelos benefícios e pensando nesses benefícios para o aluno que vai me ouvir, para o outro colega que teve aquela dúvida e não teve a oportunidade de talvez ir naquele encontro presencial. Então, é um processo aí diferença
a ter que pensar e repensar. Dentro do próximo slide aí, eu chamei de dica 3, e a gente já vai daqui a pouco encerrar, me desculpem aí se estou sendo muito prolixa, que é uma ferramenta de edição de áudio, né? Que é o Audacity, ou Audacity, como alguns falam. Quem não quer trabalhar com o uso do vídeo, mas quer fazer uma edição do áudio, a gente tem essa possibilidade também. E o WhatsApp, eu acho que ele veio um pouco desmistificar essa produção de áudio, porque até às vezes os mais conservadores que mandavam só mensagens de texto, hoje em dia já estão mandando mensagens de áudio, e nesse processo aí bem informal de comunicação, a gente vai vendo quanto que o áudio ele acelera o tempo, porque não tem que ficar digitando, e fica às vezes muito mais claro para quem está ouvindo, porque tem uma pausa, então evita certos erros de comunicação aí na linguagem apenas escrita. Então, eu coloquei essa opção aqui como uma possibilidade para os professores. E no próximo slide, eu falei do WordPress, né, que é na dica número 4 aí, onde eu coloquei ele, que é uma plataforma muito bacana, e que hoje os professores podem usar desses espaços para organizar seus materiais. Muitos professores já fazem isso, e eu coloco aqui como um incentivo, assim, só para quem ainda não tem, repensar nessa possibilidade, porque a gente vai organizando os materiais e a comunicação com os alunos. E a plataforma, por exemplo, wordpress.com, ela tem alguns passos, algumas etapas que facilitam muito a criação e a manutenção do blog. E, então, eu coloquei aqui como essa dica aí para a gente ir pensando nesse uso das tecnologias. Ok? Bom, eu acho que eu posso dar uma pausa e vocês interagirem algum pouco. O que você acha, Luiz Roberto? Professora, sem dúvida, sua exposição está muito boa, eu acho que era isso mesmo que a gente estava querendo ver e assistir, mas vou consultar aqui, o pessoal fica aqui comigo, se vocês querem fazer alguma intervenção, querem deixar para o final, querem abrir a conversa, até porque ela descansa um pouquinho também, né? Ficar falando aí direto. André, por favor. Me conta um pouquinho o que vocês já fazem. Você já tem muitos projetos aí, eu te interessei. Quer vir para cá? Porque eu não sei se aí tão escondidinho aí, câmerazinha pequena. Professor Andréa também é da ciência da computação, fez seu mestrado na educação à distância e depois fez o doutorado dela em educação. Foi, eu acho que a primeira professora que entrou até agora na área da saúde sem ser uma pessoa da área da saúde. Ela entrou aqui por causa do núcleo que precisava de uma pessoa com essa formação, com esse background, para nos ajudar a montar o trabalho de educação à distância que o NUTEDS vem tentando desenvolver. Eu sempre gostei muito de educação à distância, gosto, fico todo o tempo lendo e preocupado com isso tudo, mas minha formação básica não é, eu sou cirurgião de cabeça e pescoço. Então a distância é bem longe, né? E nos ha ajudado muito. Vou passar aqui a palavra para trabalho extraordinário, né, movimentando um grupo tão significativo de professores ansiosos, né, por fazer uso das tecnologias de forma adequada. A gente tem experimentado algumas pequenas ações aí bem artesanais, apesar de a gente ter um grupo de desenvolver uma série de ações. Você pega um fone, peraí. Ver se eu consigo. Tá me ouvindo agora melhor? Eu acho que eu vou te ouvir melhor agora. Então, assim, a nossa experiência aqui, a gente trabalhando com ações de pós-graduação, a gente tem que trabalhar com modelos de educação à distância bem
né, de excelente qualidade. Mas enquanto professores, principalmente a nível de graduação, o nosso trabalho tem sido bastante artesanal, né? Porque os professores, na prática, eles não dispõem de uma equipe com multiplicidade de competência técnica, né, para dar esse suporte para a gente. Então, a gente tem tido a experiência dos dois lados, acompanhar aqui a equipe do CONTED nessas vivências novas, principalmente na área da tutoria, mas como professora de graduação também temos feito algumas experiências, alguns experimentos, né? Desenvolvido esse exercício de usar, às vezes, o Camtasia, né? Às vezes o próprio PowerPoint, bem tradicional mesmo, acrescentando alguns recursos de gravação de áudio, embora ele fique muito pesado, né? O arquivão fique grande mesmo. Outras experiências é usar o PowerPoint executável e gravar o áudio em e disponibilizar os dois arquivos para os alunos, né? Para que eles sincronizem a execução de ambos, né? E possam retornar uma parte do conteúdo, ouvir aquela explanação naquele momento também. Em alguns momentos, alguns arquivos só de áudio, principalmente quando a gente tenta transmitir uma fala que sintetize o resultado daquela aula, né? Vamos resumir aqui alguns pontos importantes do que a gente aprendeu durante essa aula, às vezes só o arquivo de áudio, e estimulando também, principalmente nas atividades, que os alunos trabalhem em grupo, nos fóruns e também desenvolvendo colaborativa alguma coisa na Wiki, né? A gente usa o ambiente Moodle para que eles façam isso aí, e promovendo entre eles um incentivo para que eles também se tornem produtores de material didático, né? Eles estão estudando, eles estão fazendo as suas pesquisas e tal. Então, na hora de fazer a redação de alguma coisa, por que não fazer também diferente? Então, esses têm sido alguns dos nossos experimentos, né? Tudo muito artesanal, como eu disse, né? Mas tem sido uma experiência interessante que gera na gente uma sede maior de aprender certas ferramentas novas, né? A minha dúvida em particular aqui que eu queria trazer é sobre o uso do Hangout, né? Tentei usar uma vez, tentei dividir a turma em grupos menores por causa da banda, né? Da internet, que não era muito grande em casa. A turma ficou muito ansiosa, entrou muita gente de uma vez, ficou uma confusão de gente entrando, gente saindo, caindo, né? Então, assim, se tem alguma dica, se tem algum material que oriente a gente fazer uso do Hangout aí para esse tipo de experiência, eu gostaria de ouvir mais a respeito disso. Obrigada. Ok. Olha, que legal saber. Vocês já retornaram, estão me ouvindo, né? Tá. Colocando aqui o fone, porque ficou melhor para eu ouvir. Eu gostei de saber se já fazem, né, bastante coisa, e eu acho que esse trabalho artesanal, eu também sinto isso, mas é porque eu acho que isso é um perfeccionismo nosso de professor. Então, hoje eu tenho tentado separar um pouquinho desse perfeccionismo, e eu penso assim, se eu gravei aquele áudio ali, e se aquilo vai ajudar na aprendizagem, então eu estou, de certa forma, integrando uma tecnologia para favorecer aquele aprendizado daquele grupo de alunos. Se os meus alunos eles gostam de usar o WhatsApp, então será então que eu posso fazer esse grupo no WhatsApp e mandar esses retornos? E é claro que aí surge aquela questão, né? Então o professor agora vai viver só para dar retorno em WhatsApp. Mas eu acho que se o professor coloca as regras e define o propósito de fazer uso de uma tecnologia, ele consegue, em alguns momentos, ganhar tempo. Se o professor tiver uma organização para criar esses conteúdos de forma que eles possam ser reaproveitados, então eu falo que o professor, de certa forma, está montando ali o seu banco de dados e favorecendo o trabalho dele. Então, hoje a gente tem ferramentas que avaliam as questões objetivas. Então, aquele trabalho que o professor tem de ficar corrigindo prova, conferindo gabaritos, pode passar para as máquinas. Então, nem sempre a tecnologia ela vai ser um dificultador aí, do trabalho do professor. Então, a gente tem também, né, tem que ter esse cuidado, porque quando a gente fala assim, o professor pode criar um site, o professor pode criar um grupo, o professor pode gravar vídeo, pode gerar vídeo aula, pode gravar áudio, a pessoa assim, dá a impressão que a gente quer só mais os professores.
professores. Mas as possibilidades que eu estou colocando aqui são possibilidades que podem complementar o trabalho do professor e que dentro de um objetivo ele pode ir a médio prazo ganhando tempo com as tecnologias. E sobre essa questão do Hangout, é uma ferramenta extremamente poderosa. Eu acho que no caso dos professores favorece uma exposição de conteúdo onde o professor queira gravar, o professor está num congresso, viajou e precisa de explicar um determinado conteúdo ou trabalho. Acho que é possível fazer esse uso do Hangout. Fazer um atendimento também para grupos, desde que tenha um objetivo ali bem específico. Agora, o Hangout realmente ele vai ter essa dificuldade de conexão. E quando eu acho que qualquer evento, sim, quando envolve muitas pessoas, a gente tem essa dificuldade de organização. Então, hoje aqui, por exemplo, está funcionando, só eu que estou aqui com a câmera falando, compartilhando a tela. Então, o modelo aqui é expositivo, vocês estão aí. Mas quando a gente quer passar para algo mais colaborativo, onde as pessoas vão interagir mais, se a gente tiver muita gente, esse encontro ali é bem complicado. Tem uma ferramenta nova e gratuita para uso de webconferência, que é o Zoom Us. É uma ferramenta que eu baixei, instalei no meu computador, vi algumas pessoas comentando, já no Senaped, alguns palestrantes já usaram, e acredito que ela seja um recurso mais interessante para reunir com os alunos do que talvez o Hangout. Então, a gente tem algumas vantagens dessa ferramenta, que é o Hangout, mas eu acho que quando é um trabalho mais professor e turma, eu acho que dá para fazer esses grupos pequenos. Então, tem que avaliar. E esse desafio aí de fazer a conexão funcionar, não tenho uma solução ainda para isso, porque vai depender realmente da conexão de cada um. Principalmente se mais gente for fazer uso de vídeo e áudio. Enquanto é um para muitos, é um pouquinho mais fácil. Bom, estou caminhando aqui para a gente encerrar e daqui a pouco a gente pode interagir de novo. E quer falar um pouquinho desses caminhos. Então, o próximo slide, eu coloquei isso e também foi falado, só para recuperar o nome aqui, esqueci o nome. Andréia, não, né? Desculpa, Elizabeth, depois você me ajuda a lembrar. Onde ela colocou que o desafio e a busca hoje tem sido colocar os alunos para gerar mais conteúdos. Então, isso é o que eu mais acredito no benefício assim, das tecnologias na educação. Essa geração, ela é maker, né? Eles gostam de pegar e fazer. E ainda outro dia eu estava conversando com uma professora e ela muito preocupada porque os alunos em sala hoje em dia tiram fotos do quadro. E ela colocando que o quanto que para ela, e para mim também, existem até estudos que falam disso, o quanto que esse processo de copiar, ele favorece a cognição. E aí a gente conversando, e a gente chegou assim, olha, na nossa época, dentro daquele formato que a gente tinha de acessar a informação, de receber ali o conteúdo, aquilo para a gente era um significado que talvez para essa geração ele não tem esse significado de favorecer tanto, porque eles têm essa facilidade do registro, e o que eu vejo que hoje a gente tem que conduzir, o que eu tenho visto de caminho para essa geração, é colocá-los para produção de conteúdo. Então, eu acho que a gente tem que colocar aí o slide aqui mesmo dos caminhos ali, porque hoje, tanto enquanto alunos, enquanto professores, eu acho que a gente ainda fica muito no nível de fazer uso da informação, receber a informação da internet e gerar pouco conteúdo. Então, só voltando aí nesses quadrinhos, eu coloquei a pergunta aí, onde você está? Você está no grupo que gera... Volta só um slide, por favor. Você está no grupo que gera conteúdo que compartilha.
A grande parte hoje das pessoas, a gente consome a informação que está pronta na internet. Alguns, além de consumir, compartilham. E a gente acha que o desafio aí é colocar as pessoas para gerar informação na internet. Então, a partir do momento que eu peço um aluno para produzir um conteúdo, e aí eles podem produzir isso de forma digital, já que eles gostam tanto de fazer esses registros digitais, como que a gente pode colocá-los para produzir e fazer essa aprendizagem significativa para eles? A gente está aqui num grupo de saúde e tem um professor que tem um relato na internet, é um professor da área de biologia, e ele tinha, eu não lembro agora o conteúdo específico, faz algum tempo que eu vi, mas ele tinha que explicar disciplinas, e ele colocou os alunos para fazerem fotonovelas, produzir vídeos que explicassem os conteúdos. Então, tiveram grupos de alunos que criaram isso no ensino superior, tiveram grupos de alunos que criaram telejornais, um rap, uma novela. Então, o que eles fizeram? Eles criaram, então, dentro desse interesse que eles têm de fazer uso do vídeo, da imagem, do áudio, eles criaram conteúdos que explicavam assuntos da disciplina. E aí ele ainda coloca, olha, eu duvido que esse grupo aqui vai esquecer do tema lá que eles trataram, porque eles tiveram que preparar um roteiro, escolher uma música, escolher um figurino. Então, eles tinham que compreender realmente do conteúdo para gerar aquela produção. E, com isso, o professor garantiu, vamos dizer assim, o objetivo da disciplina, que era ter habilidade do conteúdo. Então, em alguns casos, é possível a gente fazer isso. Passando para os próximos slides, para a gente encerrar, eu coloquei aí alguns caminhos, que é o da sala de aula invertida, onde aí entra a produção de vídeo dos professores para conteúdos expositivos, e depois fazer um uso da sala de aula para algo mais colaborativo. Então, colocar o aluno na sala de aula para sair da cadeira mesmo, participar, perguntar, compartilhar o que aprendeu. E é uma proposta que eu acredito bastante, porque eu vejo que os alunos se envolvem, e alguns, em alguns momentos, às vezes, que eu tenho, que a gente às vezes adota alguma abordagem assim, no final da aula tem esses alunos, nossa, a aula hoje passou tão rápido. Eu tomo isso como um elogio, porque eles ficaram tão engajados, às vezes, no processo, que nem se deram conta que a gente passou junto. Então, isso aí é um retorno bem legal. E os próximos que eu coloquei aí são o uso de blogs na educação. Eu acho que tem muito que se pensar. Não necessariamente é o blog do professor, o site do professor, mas colocar os alunos para criar um projeto na internet, onde eles sintetizam, organizam, separam a informação. Eu acho que isso favorece muito. Existem inúmeras possibilidades de uso de blogs. E, por último, aí eu coloquei o uso dos vídeos. Então, eu acho que hoje a gente tem essa opção de criar vídeos de uma forma muito facilitada, com aplicativos, com os smartphones, com as câmeras digitais. Então, pensar em como trazer isso para a sala de aula e colocar os alunos para fazerem uso disso para aprenderem com dentro. Então, visitas de campo, relatos de estágio, tudo isso pode vir documentado e enviado. Então, eu acho que o ganho que se tem disso é muito grande. E, passando aqui para as considerações finais, o que eu coloco assim como caminho, que eu acho que tanto vale para professor enquanto para aluno, é uma frase do José Moran, onde ele fala que aprender não é simples, não é igual e há muitos obstáculos e caminhos. Vale a pena e o mesmo acontece com ensinar. Então, hoje eu estou muito à vontade aqui, porque eu estou falando com professores, com colegas aí de profissão, que estão envolvidos com esse processo de ensinar. A gente acaba, é nossa profissão, mas a gente é envolvido também por algo maior, porque quando a gente tem esse retorno de que alguém adquiriu
uma habilidade, desenvolveu isso, a gente tem essa satisfação pessoal, e eu acho que é isso que faz a gente querer buscar mais. Então, eu agradeço e deixo aí essa fala que seja uma fala assim, de possibilidades. Então, as dificuldades elas vão existir, a solução fácil ela na educação não existe, então tudo tem que ser pensado, planejado. A gente tem um espaço da sala de aula aí como um laboratório, onde a gente pode ir colocando essas experiências, avaliando. Não quer dizer que a primeira vez vai dar certo. Em alguns momentos, os próprios alunos que a gente acha que deveriam ser os mais interessados no sala de aula boicotam também o processo. Então, faz parte. Mas eu acho que é seguir em frente, parar. Eu acho que todo mundo que está aqui hoje parou, de certa forma, a sua atividade para refletir. E acho que não existe, né, essa reflexão aí, ela faz parte da docência, porque não existe um manual, né, um instrumento quantitativo que fala se a sua aula é boa ou ruim. Cada professor tem essa capacidade de autoavaliar e de ver o que ele pode melhorar ou não dentro do seu espaço de ensino, tá? E desculpem se eu fui prolixa, eu pensei em falar uns 30, 40 minutos, eu estou vendo que são 16 horas e 26 minutos aqui, aí para vocês 3 horas deve estar um sol bem quentinho aí, mas deixo aqui o meu aviso. Se alguém quiser se manifestar, acho que a gente já pode partir para despedir, ok? E obrigada novamente pelo espaço. Espero que eu tenha atendido aí a expectativa. Eu aceitei o convite, mas no meio aqui eu falei, gente, será que era isso mesmo que eles queriam, que eles esperavam? Mas eu espero que tenha sido aí de bom proveito, tá bom? Professora, era exatamente isso que a gente queria. Pelo menos em relação ao que eu tinha de expectativa, a senhora não só preencheu, mas ultrapassou. Que bom. Nós temos aqui uma colaboradora, uma professora, que também tem algumas coisas em comum com a sua trajetória. A professora Lídia, porque ela tem a formação básica também em ciência da informação. E legal. Quando de conhecer a professora Lídia, convidá-la para começar também a trabalhar conosco, ela logo que aceitou, trouxe um impulso fantástico para nós. Hoje nós temos várias pessoas aqui da ciência da informação e são pessoas que começaram conosco aqui até como bolsistas, ainda na graduação, e hoje são profissionais que estão formados e trabalhando. E são pessoas que se dedicaram ao design instrucional e nos têm ajudado muito dentro do padrão que a gente tenta seguir, embora não seja possível ficar fazendo tudo com o mesmo padrão. Eu vou passar a palavra para ela e depois mais algumas pessoas podem querer se manifestar. Oi, Cristiane, tudo bem? Tudo bem? Eu acredito que a gente tem se encontrado por aí, né? Eu estive na sua terra recentemente para a DSIC, aí na UFMG. Agora desde outubro, e na CIB Salvador, né? Que agora no mês de novembro, então a gente vai se encontrar novamente por lá, provavelmente, né? Como o professor Luiz Roberto falou, e como você já sabe, nós somos um núcleo de educação à distância, especificamente para a área da saúde, né? E a gente, esse diálogo é muito interessante porque a gente sempre tem trabalhado muito a questão da interdisciplinaridade. Nós temos aqui profissionais de diferentes áreas, o que é muito bacana, tanto de professores, né, de especialistas, mestres e doutores, quanto técnicos, né, que desenvolvem um trabalho muito interessante. E nós temos aqui, nós já realizamos desde 2010 também esse evento de webconferência, né? Então nós já temos aí 5 anos de realização desse formato de webconferência, uma vez por mês, de profissionais que trabalham principalmente com possibilidades de ação tecnológica
tecnológica na saúde, que é o nosso foco. E dentro das nossas ações, a gente tem trabalhado com um público também que é específico, que são os médicos, né? A maioria é médico, porque é concurso de especialização em saúde da família, que é todo feito em educação à distância, todo feito em EAD. E são cursos que, na realidade, eles manifestam um grande desafio, porque cada uma de nossas ofertas, normalmente a gente oferta curso para 1.000 alunos, né? Então você pode saber o que é imaginar uma oferta, já que você trabalha também com isso, uma oferta para mais de 1.000 alunos, formando turmas de tutoria, né? A professora André, que acabou de falar com você, é a coordenadora da tutoria, formando turmas com tutoria, organizando defesas de TCC, orientação toda feita à distância, né? Então isso é um desafio e é um trabalho muito dele, porque isso nos ajudou a construir o know-how nos últimos 6 anos, né, que tem diferenciado esse núcleo, como por exemplo um curso sobre influenza, né, e outros que a gente tem público de mais de 5.000 pessoas, né, fazendo esse curso, né? Teve recentemente que teve 20.000 inscritos, né? Então, para a gente isso nos leva a buscar sempre uma melhoria, né? Buscar sempre um desenvolvimento. E aí é modéstia do professor Luiz quando ele diz que ele é apenas cirurgião de cabeça e pescoço, porque na realidade ele é um grande estudioso dessa área de educação tecnológica em saúde, e mais do que um grande estudioso da causa da importância da EAD na área da saúde, né? Tanto é que a gente tem buscado muita informação em relação à questão dos 20% de educação à distância que deve ser colocado nos cursos de graduação, né? Então a universidade já tem essa proposta, mas ainda não foi integralmente implantada, né? Você vem discutindo isso, mas é algo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O formato é que está sendo pensado, né? A forma como isso vai sendo colocado, né? Então, só para falar um pouco sobre o que é que a gente faz aqui, né? O que é que a gente desenvolve. Esses cursos à distância envolve uma série de competências, né, que vão bibliotecários, pessoal de ciência da informação, pedagogo, gente da área de TI, do designer, e tem sido coisas bem legais que a gente tem construído aqui, né? Então, assim, para compartilhar um pouco com você do que a gente... Muito bacana. Eu realmente pelo site que eu vi que vocês têm, eu vi o quanto de atividades que vocês desenvolvem. O áudio está só voltando um pouquinho para mim aqui, sei para vocês como é que tá. E eu acho assim, esses números da internet, eles são muito diferenciais. Então, essa possibilidade de oferecer curso para 5.000, 20.000 pessoas, eu acho que isso daí é muito válido. E a gente tem que pensar assim, o quanto de pessoas que não teriam acesso àquele curso, àquele conteúdo, se ele não fosse ofertado via, né, através das tecnologias. Então, vocês estão de que é um núcleo realmente diferenciado. E eu acho que esse caminho de trabalhar de forma interdisciplinar, isso daí é muito válido. E é interessante, assim, né, a vivência que a gente tem através dessas experiências, desses grupos, o quanto que a formação de cada um, ela tem, cada um tem uma forma de pensar, de organizar. E quando a gente reúne isso numa equipe multidisciplinar, isso é muito rico. Então, é válido aí essa questão de colocar os pedagogos, os profissionais de saúde, da ciência da informação. Então, com certeza o resultado é diferenciado. Então, de parabéns, gostei muito. Eu quero até voltar depois no site para conhecer mais ações. Esse movimento de webconferência, estou vendo que vocês têm uma web rádio também. E eu acho que é assim mesmo, é fazer o conteúdo, o curso, a informação
pelas tecnologias a pessoas que não teriam aquele acesso. E, assim, isso foi uma das coisas que me encantou na ciência da informação. Eu acho que, né, é a nossa responsabilidade social fazer isso, e as tecnologias favorecem muito. Então, fiquei muito feliz de conhecer, obrigada. E eu acho que a gente vai se encontrar, então, no Enancire, em Salvador, e aí, quem sabe, a gente possa conversar pessoalmente, né, Lídia? Aqui que está querendo intervir, falar, eu acho que a senhora ganhou muitos fãs aqui no Ceará, sabe? Uai, que bom, Ceará sempre é um lugar muito de ter fã. Pois é, se a senhora não conhece Fortaleza, cidade linda. Vai terminar lhe convidando para a senhora vir aqui e ganhar a carteirinha de sócio-atleta, viu? Vou ter que fazer uma desses testes. Tá certo. Bom, vou para uma das nossas colaboradoras também, e é a Valésia. Ela vai ficar em pé, porque a câmerazinha está um pouco mais para lá. Por favor, Valésia. Oi, professora Cristiane, boa tarde. Eu me chamo Valésia, eu sou pedagoga. E assim, a minha área de interesse, de pesquisa e de estudos é essa área de aprendizagem, né, baseada em projetos e uso das tecnologias integradas na educação. E assim, eu já tive algumas experiências, né, atuando na rede pública de ensino aqui de Fortaleza, mas eu tenho algumas perguntas para fazer, assim, relacionadas aos desafios, certo? Uma das, assim, que eu gostaria que você comentasse como é que essa cultura educacional relacionada à sala de aula invertida, né? No caso dos alunos que, por exemplo, eles não leem os textos, eles não acompanham as aulas, né? Como é que a gente poderia estar motivando esses alunos, né? Já que a gente sabe que utilizam as tecnologias no dia a dia, mas muitas vezes eles não veem essas tecnologias para fins educacionais, né? Mas como uso para redes sociais, etc. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco assim, como é que a gente poderia motivar mais esses alunos a participarem, a utilizarem essas tecnologias realmente para fins educacionais. Seria uma das perguntas. Ok, Valésia. Meu sonho é ter a resposta para você, né? Mas é porque, quando eu falo assim, a resposta é porque a gente ainda não tem o caminho para fazer. Na educação são vários caminhos. E essa questão da sala de aula invertida é isso mesmo. A gente tem essa dificuldade de fazer o aluno a ler o texto antes da sala de aula. E eu tive uma experiência do John Bergman, acho que esse é o nome mesmo, né? Que foi aí, tem o precursor aí dessa sala de aula invertida, isso. E a sala de aula invertida, da forma como ela foi inicialmente planejada e pensada, quando eu comecei a ver esse material, ela foi baseada em vídeo. Então, aí eu não sei até que ponto, assim, então se eu mando o aluno estudar o texto, né, e alguns professores vêm falar comigo assim, você ficou falando de sala de aula invertida, eu já faço isso há muito tempo, esse trabalho, tem anos que a gente faz isso, mas o que eu quero colocar aqui, sim, então, se a gente for pensar na sala de aula invertida, eu acho que não é só inverter o que ele ia fazer lá, mas talvez tentar integrar o vídeo. E algumas dificuldades que acontecem, que eu já vi relatos, assim, a primeira vez ele não fez, foi cobrado, foi avaliado, perdeu, a segunda vez de novo, e aí as pessoas, é uma cultura que a gente tem que se formar. E aluno, ele fica testando, né? Então, é que nem bebê ali tateando e vê o caminho. Peraí, se eu fizer vai cobrar? Se eu fizer vai dar mais prazo? Tentando também entender essa proposta. Então, o que eu posso comentar assim, sobre isso, eu acho que a questão do projeto ela pode favorecer, pensar num projeto contextualizado, colocar o aluno para contextualizar aquilo que ele buscou. Né? Então, o processo pode ser a leitura. Então, ele tem que fazer a leitura, mas para construir o quê? Então, ele vai fazer a leitura na sala, em casa, antes da sala de aula, mas o que eu quero que ele construa a partir dessa leitura? Então, eu fico pensando assim, o perfil de aluno que eu tenho aqui também, são alunos que não têm esse hábito, muitos deles não têm nem tempo, para a verdade, de fazer uma leitura prévia. Então,
são dificuldades que vão sendo colocadas aí no meio, mas eu acho que se o professor pensa num projeto contextualizado, onde o aluno, aí sim, a leitura é uma parte, né? Ela não é só aquilo que vai acontecer antes de uma aula, mas ela é parte de algo que tem que ser construído antes, parte de um processo que ele tem que ir a campo, buscar resposta, ele tem que confrontar o que está escrito no artigo com o que ele achou dentro de uma realidade e produzir um novo formato de conteúdo e aí vai trazer isso para a sala de aula para apresentar. Então, assim, são caminhos. Eu acho que a gente tem que fazer nesse mix, pensando na sala de aula invertida, na aprendizagem, no ensino, né, baseado em projetos. E eu acho que o seu estudo dentro dessa área é muito válido. A gente precisa muito de buscar ver tanto quem já vem fazendo e tem resultado, quanto quem vem fazendo também e não consegue implementar. Então, o que eu posso deixar assim é um incentivo para você, dentro dessa área, que eu acho que realmente precisa de estudo, de reflexão, para a gente tentar entender, vencer esses caminhos. Qual que é o perfil do aluno? Será que a sala de aula invertida ela é para todo tipo de aluno? Tem um perfil? Então, são questões aí que a gente coloca. E tem esses modismos também, né? Então, incentivar a autonomia, a questão de contextualizar, isso aí não é uma... Né? Isso é o princípio da educação que a gente conhece e que às vezes vem sendo colocado aí como um novo nome, tentando colocar uma receitinha para trazer isso para a sala de aula. Pode ser que não dê certo para todo mundo. Então, tem várias... eu acho que a análise crítica, a reflexão de cada professor dentro do seu contexto é o melhor termômetro, é o que vai conduzir aí o barco de cada um. Tá bom, Valézia? Então, desculpa se eu não tenho, assim, a resposta, mas são caminhos que a gente tem que pensar e ter uma reflexão. E, assim, inclusive, a questão da sala de aula invertida, ela pode ser integrada a outras metodologias, né? Outras formas. A aprendizagem baseada em problemas, por exemplo, pode ser trabalhado junto, né? E, assim, a questão da adesão por parte dos alunos, eu acho que com todo esse processo, a partir do momento em que eu não correr só por um professor daquela instituição promovendo esse tipo de metodologia, né? E os professores se integrarem, a instituição também vestir a camisa, isso vai sendo facilitado no decorrer do processo, né? Vai sendo um desafio mesmo, é um grande desafio, mas eu acho que o pontapé inicial já foi dado, a gente já está caminhando assim para o que a gente quer, né? E almeja lá na frente. E assim, a ideia, eu acredito que a sua fala contribuiu bastante assim para a gente estava muito ansioso por esse momento de hoje e assim, eu só tenho a te agradecer mesmo e parabenizar. Ai, que bom saber, gente, obrigada. Eu fiquei bem segura assim, que eu não conhecia muito o público que estava me ouvindo. Então, em alguns momentos eu fico bastante receosa, mas aí esse retorno me deixa bem satisfeita. Obrigada, viu, Valéria? Saber que... Professora, eu lamento duas professoras que resolveram assistir o Senated e tudo, e compraram inclusive o seu passaporte, tudo, passaporte de ouro e tudo. Elas não vão ficar no horário no curso, que é a professora Cláudia e a professora Joseni. E eu também adquiri o passaporte, mas com um olho muito maior no mês de dezembro, que a senhora vai oferecer uma série de cursos como bônus, e seria interessante que no final a senhora fizesse uma apresentaçãozinha rápida sobre como é que está essa situação do passaporte e tudo, para que não é só o benefício de ver alguns vídeos e ver os vídeos do Senated 1 e 2, né? Mas é também uma série de cursos e outras coisas que a senhora está oferecendo. Tem um colega aqui que também é da bancada dos médicos, o Dr. Fernando, ele está trabalhando, passando um tempo aqui conosco, é uma pessoa que tem mestrado, e ele atua também como professor, mas não especificamente na área da docência universitária, e trabalha diariamente como
uma cidade aqui próxima, uma cidade que eu nasci, Baturité, que ele também é de lá. Ele está interessado em fazer algumas questões com a senhora. Fernando Lima Lopes. Professora, boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação. Eu tenho uma ansiedade, uma curiosidade muito grande de que essa tecnologia ela chegue realmente às cidades mais distantes, onde a gente atua na medicina e que é importante a questão da informação. Na prática, a gente se depara com coisas interessantes na nossa profissão. Frequentemente, devido a gente já ser um médico antigo e gostar de estudar e viver numa cidade pequena, chegam os pacientes com a receita na mão e dizem assim: doutor, eu fui consultar essa receita, mas eu olhei no Google e vi que a dose não está correta, porque lá eu consultando o Google vi que se eu der amoxicilina na base de 50 mg por quilo de peso, é uma dose pequena e não vai resolver o problema do meu filho. A gente fica numa situação difícil porque a gente sabe que o colega que atendeu também é médico e a gente fica numa sinuca de bico. Eu conheci o programa de saúde da Espanha há muitos anos atrás e conversando e acompanhando durante 30 dias neste curso lá na Espanha, eu vi funcionar a tecnologia da informação de uma forma com mais eficiência do que aqui no nosso país. E quando a gente passa 30 dias lá e volta, o nosso fica deprimido, porque lá as coisas acontecem de forma mais rápida, as pessoas são bem educadas, as pessoas entendem realmente o que elas têm direito ou não como cidadão, e aqui a gente fica querendo dar solução aos problemas e às vezes não é possível. E como uma pessoa estudiosa no assunto, igual uma criança que não sabe nada e que está começando agora, eu tenho curiosidade de ver isso acontecer. A educação é uma ponte importante. E a educação, que antes havia uma união de educação e saúde, e ainda existe no nosso Ministério da Saúde, a educação em saúde, a gente vê a falta de integração entre a educação do nosso país e as outras áreas da saúde que são importantes na educação. Então, como a gente estimular para que essa questão se una mais ainda e a gente estenda um programa de educação na área da telesaúde para os interiores, para os grotões que existem de pobreza por aí afora, para que a gente faça educação em saúde, para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade de vida do nosso povo. Essa é a pergunta, não só para a senhora, mas para todos que estão aqui, né? Porque tudo que eu consegui na vida, inicialmente eu comecei como professor. Fui catequista, fui alfabetizador, depois fui professor do ensino fundamental, depois sou aqui na Fortaleza dando aula para me sustentar, e depois fui bancário e depois cheguei a médico. Então a gente tem essa ansiedade e eu vejo essa questão aí muito importante. Se nós pudéssemos diminuir essa distância entre os nossos atendimentos e a solução dos problemas da saúde, a gente evitaria muitas demandas, diminuiria as filas e a gente resolveria muitos problemas na área da saúde. Por isso é que eu estou aqui com meu amigo Luiz Roberto. Muito obrigado e desculpa aí por ter sido prolixo. Então, eu acho que hoje a educação à distância e o trabalho que tem se desenvolvido no TEDS, eu acho que a grande motivação para quem se envolve nesse trabalho é muito em função disso, de levar para
lugares que não têm condições de ir para um grande centro, ter uma formação, levar isso até eles. Então, hoje eu fiquei encantada, desde que eu comecei a estudar a educação à distância, por essa possibilidade. E quando eu também fui buscar um curso de especialização, é porque eu queria, de certa forma, compreender melhor um assunto, eu buscava uma formação, e eu tinha trabalho, filhos pequenos, família, como que eu iria me deslocar? E aí eu vi o quanto que a formação na educação à distância, né, nessa modalidade, ela me favoreceu e eu tive a sorte de me dediquei ao curso, tive uma turma maravilhosa, que eu acho que se fosse presencial, talvez eu não tivesse uma convivência tão intensa. Então, hoje as tecnologias, elas favorecem. Então, eu acho que esses programas de telesaúde, de levar para esses lugares, e quando eu falo em educação à distância, não necessariamente a gente precisa pensar só em cursos de graduação e pós-graduação, não. Eu acho que a formação ela vai muito além, e vocês deram exemplos aí de cursos específicos que estão sendo feitos por milhares de pessoas, né, longe geograficamente umas das outras. Então, eu acho que o caminho é esse. E quem está na educação sabe o quanto que o que a gente tem hoje é em função da educação, e a gente é grato por isso. E esse movimento todo que a gente faz de pensar na educação à distância, de pensar nas tecnologias, pelo menos da minha parte, a grande motivação é essa, porque a educação ela vai transformar, né, a vida dessas pessoas, e as pessoas, através, talvez, elas tenham mais esclarecimento para procurar um médico, para poder ter um entendimento do que ela achou na internet. Então, eu acho que a gente está no caminho. Ele só não é rápido e nem fácil. Mas eu acho que hoje o que a gente tem de tecnologia, e na própria medicina tem muitos exemplos de exames, de máquinas sofisticadas, que a gente vê que isso vem contribuindo. Então, não dá para resolver tudo de uma vez, mas a gente acredita que muitas coisas já têm sido resolvidas, e que tem certeza que tem vários beneficiários dessas ações que vocês desenvolvem e que hoje estão melhores com o acesso que vocês deram, com a formação, com o conhecimento, do que antes. Então, acho que é isso. Mencionou uma série de coisas muito interessantes na sua vivência, e uma delas foi essa história do empoderamento do professor. Agora, há uma coisa que provavelmente na sua universidade seja um pouco diferente, e é uma coisa que a gente passa aqui com muita dificuldade, que é o apoio para institucionalizar essas práticas dentro da escola. Nós estamos aqui eu estou mais velho desse pessoal aqui, já estou há 16 anos batalhando com isso, né? Realmente, usar a palavra militante aqui, eu acho que é o que mais define, né? Não posso dizer que sou um grande pesquisador, até porque eu emagreci bastante, já não estou tão grande assim. Mas é difícil a gente convencer o gestor que está na diretoria a querer que isso se institucionalize, e sem o que o professor passar a usar essas coisas, né? Ou então ele começa a usar de uma forma meio fora do esquema, ou fora da caixa, sei lá como foi, e tudo, e isso também não contribui para que as coisas se institucionalizem. É diferente, provavelmente, do que aconteceu, que a sua instituição tinha essa vontade, e aí, sim, os gestores aí devem ter dado graças a Deus quando apareceu uma pessoa como a senhora que se interessou e abarcou a tarefa, né? Mas, assim, se a senhora puder comentar alguma coisa a respeito de estratégias e passos que possam ser dados para a gente tentar institucionalizar isso, porque, veja, nós temos todo esse trabalho que foi comentado aqui para atender o chamado cliente externo, que é como eu denomino a tudo que a gente recebe de demanda do Ministério da Saúde e de outros locais oficiais que nos pedem para dar esses cursos. E, no entanto, a gente não conseguiu ainda botar algum acordo dos 20% para a graduação.
aqui com uma pessoa que nos visitou, ela disse, é assim que vocês ficam quase que moralmente devedores de conseguirem fazer que isso se reverta para dentro da universidade, para a área da saúde, os cursos de graduação da área da saúde. Né? Enfim, eu vivo atrás de soluções para usar uma expressão que eu ouvi alguns meses atrás, quase um mês atrás, como é que a gente faz para colocar isso no radar dos gestores, sem que eles se sintam ameaçados. Ontem mesmo, nosso colaborador aqui foi conversar com o professor ali, eu pedi que ele dissesse lá, olha, vamos ver se começa a colocar alguma coisa na sua disciplina e tal. Ele disse, rapaz, vocês têm que vir aqui conversar, porque tem professor aqui que eu fui falar, ele está com medo que se desempregue os professores. Quer dizer, nós estamos vivendo numa situação que ainda tem gente que acha que o professor vai ficar desempregado porque vai usar tecnologia. Em que estágio nós estamos, né? Então, que estratégias são essas? Eu preciso muita paciência com isso, porque a vontade que dá é lá e dar um sanafão, mas também não pode fazer. Mas, sim, a senhora, estratégia. E algumas ferramentas, uma observação final aqui, a senhora falou várias ferramentas, todas ferramentas livres. O que é muito bom a gente saber que hoje pode fazer isso, inclusive, sem ter que acrescentar o ônus do custo. Porque, na grande maioria das vezes, os gestores não veem isso como investimento, ele vê como custo mesmo. Né? Eu não conhecia essa ferramenta de gravar vídeo que a senhora falou, e há poucos dias atrás eu comecei a utilizar uma que me indicaram, que é o Active Presenter. Eu não sei se a senhora tem experiência com ele. E o bom de ter várias ferramentas é que a gente termina começando a comparar umas com as outras, e termina sempre encontrando uma que se adapta melhor ao jeitão da gente. Ou seja, você tem até a possibilidade de personalizar, de customizar isso, porque vai ser mais fácil você usar uma, outra vai ser mais fácil usar outra e tal. Tá certo? Então, se a senhora puder comentar isso, e diria que a gente poderia daqui a pouco encerrar com a pergunta que você quer fazer também. Tá? Então, a senhora deixa para me responder isso que eu lhe falei a respeito como convencer, alguma estratégia para convencer, e eu vou passar aqui para o nosso jornalista, Paulo, ele que fez os contatos com a senhora. Boa tarde, professora Cristiane, meu nome é Paulo. Boa tarde. Eu sou jornalista, atualmente faço mestrado em Linguística e atuo aqui no Nutese na assessoria de comunicação. Bom, a minha pergunta de alguma maneira casa com a do professor Luiz. A gente está falando de uso integrado, né, de tecnologias na educação, e a minha pergunta era se a senhora, na sua caminhada, né, em relação a pesquisas nessa área, teria algumas estratégias ou já encontrou algum exemplo, algum modelo de estratégias que poderia apontar para essa institucionalização, porque a gente percebeu aqui, por exemplo, na fala da professora Andréa, que esse trabalho do professor usar as tecnologias na educação de formiguinha, né? E a gente não vê, por exemplo, isso institucionalizado num projeto pedagógico de um curso ou de uma instituição, como a Universidade Federal. A gente está falando de 20% de estratégias. Inclusive, semana passada, a gente recebeu aqui a professora Lina Sandra Barreto Brasil, que é consultora do Ministério da Saúde e que atua na área de educação à distância. E ela veio falar um pouco sobre essas estratégias para implantar os 20% na graduação. Mas aí a gente está falando de graduação, que é o ensino superior. Para você entrar no ensino superior, você passa por anos na educação básica, na educação fundamental, na educação média. Né, por exemplo, a gente não vê nem na escola particular nem na escola pública um projeto pedagógico que atenda ou que de alguma maneira exija essa institucionalização do uso de tecnologias na educação. E então, de alguma maneira, praticamente a mesma coisa do professor Luiz. E no chat a gente tem agora uma pergunta da Maristela, que também ela pergunta líderes o que ela colocou, certo? Ela dá boa tarde, né? Ela disse que é professora da modalidade presencial de um curso semipresencial e fica constrangida com a utilização de vídeos. Os alunos gostam muito e ela quer saber se é ou não inconveniente. Tá. Então, eu acho que eu posso responder a Maristela e depois a gente encerra com essa questão que você colocou, institucional, né? Como convencer, aí, essa palavra convencer é melhor, mas sobre isso. Bom, a Maristela está dizendo a respeito do vídeo, né, de ficar constrangida. E eu tenho vivido isso também agora, porque o Senatet, né, uma das condições assim, que foram colocadas para os participantes receberem os certificados gratuitos, é que eles enviassem um relato em vídeo. E isso está gerando uma polêmica, porque alguns imaginam
sentem confortáveis, tem medo do vídeo virar piada, alguma coisa desse tipo. E aí a gente vai vendo realmente o quanto que os vídeos têm essa resistência. Não sei se resistência é a palavra, mas é algo que a gente não necessariamente foi acostumado. Então, eu acho que é normal a Maristela ter essa dúvida e não achar conveniente para ela, porque isso não faz tão parte assim do nosso dia a dia. Mas o que eu vejo assim, os vídeos eles estão vindo com muita força. Hoje, se a gente for olhar o tráfego de internet, parece que já vi um estudo que 80% é vídeo. E isso tem vindo, assim, para alguns para incomodar, outros para sacudir, mas é um registro que a gente tem extremamente poderoso e rico, onde a gente tem muito mais fácil a emoção, a imagem, o contexto, o lugar. Então, assim, é um exercício que eu acho que a gente tem que fazer. As próprias agências de fomento, então, aqui na minha região, a gente tem a FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Eu não sei como é que chama aí no Ceará, mas hoje essa agência, além do projeto de pesquisa, ela pede um vídeo, o pitch, né, que é um vídeo onde a pessoa apresenta os benefícios do projeto. E se você for olhar no YouTube, está cheio desses tipos de vídeos. Então, assim, eu tenho colocado isso, e aí um dos cursos lá que estão no bônus, que o professor Luiz Roberto colocou, é a produção de videoaula. Não aquela produção de videoaula onde sofisticada, com profissional, mas uma produção onde eu coloco assim, olha, nós para produzir conteúdos em vídeo. Então, provavelmente muitos têm um smartphone aí que tem câmera muito mais sofisticadas de produções de Hollywood de anos atrás. Então, eu acho que isso é um processo, um pouco cultural, porque para a gente pode não ser muito natural. Eu sofri esse processo assim, né, de ver que o vídeo era uma tendência e inicialmente eu não queria me aparecer, sofria quando eu tinha que gravar o vídeo. Quando eu assistia, eu sofria 3 vezes mais, porque eu vi o tanto que precisava de melhorar. Mas eu vou vendo que hoje o que tem sido mais valorizado é a naturalidade. Então, os próprios modelos de educação à distância, teve uma época que as pessoas contratavam atores para explicar o conteúdo, e aquilo fica extremamente artificial, cognitivamente, nunca vi nada avaliando o resultado, mas eu não acredito muito que seja eficiente. Então, eu acho que é um processo que tem que se desenvolver. E eu fico vendo, né, eu tenho um filho de 7 anos, e ele fica assim para mim, mãe, quando eu fizer 8, você vai deixar eu criar vídeo? Porque eles vivem com essa geração de youtubers, né? Então é extremamente diferente, porque para ele quer, eu já tenho que controlar o de 7 e o de 11, porque eu não quero que eles criem um vídeo pensando numa série de coisas que podem acontecer, mas isso é muito mais natural. Então os jovens que estão chegando, e que daqui a pouco a gente vai ser professor e receber eles nas instituições, eles vêm com essa cultura altamente comum para eles do uso dos vídeos. Então, não sei se é algo assim, né? Acho que cada professor tem o seu limite, nem todo mundo consegue, né? Tem professor que conta piada na sala de aula, às vezes eu não tenho esse piada na sala de aula, mas nem por isso sou professor melhor ou pior. Cada professor tem o seu estilo, e aí cabe respeitar. Então, eu só coloco assim, que tem hora que a gente tem que se desafiar. Isso depois, quando a gente vê, a gente pode ser surpreendido e ver, não, está com o caminho que deu certo, deu resultado. Então, cabe cada caso aí, tá? Bom, e aí, sobrecarregá-los com vídeos, acho que então não entendi a pergunta da Maristela. Deixa eu só ler aqui no chat. Talvez sobrecarregá-los, porque o vídeo... tá. Eu acho que cabe comentar. Não sei, Maristela, a gente tem essa dificuldade de às vezes, não entender tão claro, né? Mas eu acho também que pegar um curso e colocar em vídeo pegar o modelo tradicional mais empacotado possível e entregar isso para o aluno. É uma educação extremamente
e pode funcionar para alguns alunos, mas para outros não. Então, eu também concordo, eu quero dizer assim, né, pegar a aula do professor, filmar e depois colocar isso, falar que isso é um curso à distância, um curso online, eu acho que tem que ter muita precaução aí, porque hoje a gente tem, né, o design instrucional está aí, que tem uma série de etapas para organizar um curso online e essa transposição direta não vai favorecer, tá? E agora, para a gente encerrar, que eu também estou bastante preocupada aqui com o horário, eu acho que essa questão institucional, ela acontece em todos os lugares e assim, só eu sei a batalha de anos, que é um trabalho de formiguinha e é dia após dia. Então, pra vocês terem uma ideia, eu estou desde 2003 envolvida com a instituição de trabalho e nós estamos em 2016 e agora que saiu o credenciamento para oferta de pós-graduação. E isso, então, foram anos de reuniões, de visitas. E agora, assim, não é a solução que eu tenho encontrado, vou compartilhar aqui com vocês, é meio que uma posição de terrorismo mesmo. Porque a gente está numa situação que, porque durante muito tempo essa instituição fica assim, mas será que isso vai ser bom? Será que isso vai ser ruim? A gente não tem resultado. Então, assim, muito cautelosa e isso deixou o processo muito moroso. E então a gente tem essa dificuldade do professor que tem esse receio de ser substituído. E eu gosto muito de usar uma frase que foi até uma amiga de Ian, né, que ela até esteve no Senatec como palestrante, e ela fala, e ela diz o seguinte, olha, o professor, ele não vai ser subestinologias. Porque não usar as tecnologias, ele pode ser substituído. Então, assim, é um processo de terrorismo que a gente coloca assim para os professores. Daqui a pouco são os alunos que impõem isso mesmo. Você vai entregar um trabalho e fala assim, agora você tem que tirar o xerox, está lá na pasta do xerox. Você fala, não, peraí, cadê o digital? Você não vai dar jeito, não? Então, peraí, eu vou aqui escanear, coloco na rede, já mandei para todo mundo. Então, os próprios alunos, tem hora que eles encontram um caminho de empurrar o professor, né? E enquanto motivação para as instituições, eu acho que algo é um pouco diferente das instituições federais, mas eu estou numa instituição particular, e algo que, assim, assusta muito é a concorrência. Então, hoje, eu tenho colocado isso para a instituição. Olha, se a gente não for por esse caminho do ensino à distância, das tecnologias, do ensino híbrido, eu acho que esse é o melhor modelo que a gente tem aí para poder levar dos 20%, pensar nesse modelo híbrido, procurar conhecer mais sobre isso. E é esse caminho, olha, se a instituição não quiser, ela vai ser revista. E eu acho que isso acontece um pouco com as federais. A gente tem muita evasão nas federais, então, lá na cidade. Mas os próprios alunos não darem conta mais desse modelo e evadirem, porque, né, deixa de fazer sentido aquela formação que ele está recebendo dentro daquela instituição. Então, eu acho que agora a gente tem que encerrar realmente. E fica o meu contato para vocês todos, se quiserem mandar um e-mail. E sempre a ideia é fazer webinários também, promovidos pelo Senatec. Então, ficam todos convidados para participar. Semana que vem a gente tem um encontro com a Carla, né? Uma plataforma de criação de games, que é uma possibilidade de levar a autoria para os alunos. Isso tem já na próxima semana. E eu acho que o que eu posso dizer aqui, né, o meu obrigada, eu decorei esse slide aí com algumas lâmpadas, pensando em ideias, e tem hora que a gente tem que colocar algumas ideias diferentes, e mesmo que elas não sejam aceitas por todos no primeiro momento, à medida que a gente vai colocando e mostrando alguns resultados, as próprias pessoas se motivam e querem fazer uso também. Então, acho que agora a gente pode encerrar, não é isso, professor Luiz Roberto? Professor, eu quero agradecer a sua participação. Uma das coisas que me chamou a atenção nas suas falas no Senatec foi a senhora dizer que teve ideia do Senatec que nos Estados Unidos viu um evento semelhante
Sim. O que é muito bom saber que você pegou a ideia lá da área da saúde. Então, a área da saúde é que está precisando agora pegar a ideia do Senatec, né? E realmente o professor que não usar a tecnologia, ele vai ser substituído. O que ele precisa entender é que ele vai ser substituído por um professor que usa a tecnologia. Esse aqui é o grande problema. Ele não vai perder para a tecnologia, não. Ele vai perder porque ele vai terminar sendo substituído, vai ficar obsoleto, e aí não tem jeito, ele vai ser substituído por um professor que usa a tecnologia. Né? Ao final de algumas das suas palavras, eu ficava muito curioso quando a senhora dizia: eu vou botar umas palmazinhas e tudo, e a senhora tem lá um negocinho que você mexe no seu computador, e aí bate palmas. E agora, pessoal, eu não tenho isso, eu não sei o que é isso, nunca vi, mas agora nós vamos bater palma para a professora Cristiane. Muito obrigada. Muito obrigado. Olha, eu vi. Tem uma mãozinha aqui, ó, do aplauso. Eu não sei se nessa plataforma aqui tem, mas eu acabei de achar uma mãozinha aqui de aplauso e uma outra de sorriso. Eu não sei se ela serve só para o chat. Depois tem que conhecer aqui. Mas obrigada pelas palmas. Eu acho que as palmas, elas não sou eu que mereço, não. São todos nós aqui. Somos todos nós que paramos um pouquinho aqui para conversar nessa sexta-feira, e é um assunto que eu gosto, então para mim foi muito bom. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de conhecer mais o trabalho que vocês desenvolvem e as pessoas que estão aí, e eu espero realmente depois, quem sabe, né, encontrá-los pessoalmente, quem sabe nesses eventos que a gente participa. Tem também o espaço do Senatec, que é um espaço que eu convido as pessoas a participarem. Temos um grupo no Facebook, que sempre estou colocando notícia. E todos serão... Aqui, ó. Um abraço forte e vamos caminhar. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada. Tchau. Até mais. Tchau.